Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir uma atividade avaliativa que foi postada lá no Google Sala de Aula, tá? Contendo duas situações, problemas. Assim, quais são os objetivos da nossa aula? Ler, interpretar e resolver situações, problemas envolvendo o conceito de equações do segundo grau. Aqui é o primeiro probleminha, tá? Primeira situação, problema. Uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela? Primeiro passo que eu vou fazer aqui é representar a tela, tá? Então vamos lá. Ela é retangular. E o valor da sua altura nós não conhecemos. Vamos colocar a letra X para representá-la, tá? E outra coisa, nós não conhecemos o valor da largura, só que temos a relação do valor da largura com o valor da altura. Qual que é a relação? A largura é 1,5 vezes o valor da altura. Ou seja, se a altura vale x, a largura vale 1,5 vezes o valor x. Então a largura vai ser o quê? 1,5 vezes x, tá? Outra coisa que nós sabemos é o valor da área desse retângulo. A área é 9.600 centímetros quadrados. Outra coisa que nós sabemos é que para determinar o valor da área, basta multiplicar a largura vezes a altura desse retângulo, né? Então, isso que a gente vai fazer. A largura, 1,5x, vezes a altura, que é x. Efetuando esta conta, nós vamos determinar o valor da área, ou seja, vai ser igual a 9.600, que é o valor da área aqui, né? 1,5x vezes x dá 1,5x ao quadrado, igual a 9.600. Nós precisamos tornar esse 1,5 elemento neutro nesta multiplicação. Para isso, vamos utilizar a operação inversa, tá? Operação inversa de multiplicação, divisão. Assim, vamos reescrever no segundo membro da equação o quê? 9.600 dividido por 1,5. Quanto é 9.600 dividido por 1,5? Primeiro, eu vou fazer o que aqui? Eu vou multiplicar por 10 o numerador e vou multiplicar por 10 o denominador, tá? Para ficar mais fácil a conta de divisão que eu vou efetuar. Então, aqui eu vou multiplicar por 10 e aqui eu vou multiplicar por 10, tá? Então, como que vai ficar? 9.600 vezes 10 dá 96.000. 1,5 vezes 10 dá 15. Então, a divisão que eu vou fazer aqui é o quê? 96.000 dividido por 15, tá? Aqui vai ser 6. Por quê? 15 vezes 6 dá 90. 96 menos 90, 6. Abaixa esse zero, né? Aqui vai ficar 4. Por quê? 15 vezes 4, 60. 60 menos 60, 0. E abaixo os dois zeros que sobraram aqui e coloca aqui. Tá? Deu quanto? 6.400. Então, o que vai acontecer? Operação inversa de potenciação, radiciação. Ou seja, operação inversa de elevado ao quadrado vai ser raiz quadrada. Vou reescrever raiz quadrada no segundo membro da equação. Então, vai ficar raiz quadrada de 6.400, né? X igual. Quanto é raiz quadrada de 6.400? 80. Tá bom? Por quê? Porque 80 vezes 80 dá
6.400. Lembrando, como é raiz quadrada, vão ter dois valores, um positivo e o outro negativo. Assim, o conjunto solução desta equação vai ser 80 negativo e 80 positivo. Tá bom? Quais são as dimensões da tela? Vamos lá. Aqui eu tenho que verificar se esses dois valores condiz com a situação que o problema está apresentando. 80 é negativo. Então, no lugar do x, eu vou colocar 80 negativo. Tem sentido em falar que a altura mede 80 negativo centímetros? Não. Então, 80 negativo não vou utilizar, tá? Então, a altura da tela vai ser 80 centímetros. E a largura é vezes 1,5, né? Então eu coloco aqui 1,5 vezes 80. 8 vezes 5, 40. Sobe 4, 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Que vai dar 120 centímetros, tá? Quais são as dimensões da tela? A tela mede 80 centímetros por 120 centímetros. Tá bom? Próxima questão. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. E a área medindo 256 metros quadrados. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos desenhar o retângulo. Deste retângulo, eu não sei qual que é o valor da sua altura, tá? Então, eu vou representar por x. Também não sei qual que é o valor da largura desse retângulo, tá? Só que o problema apresenta relação. Vamos ver? Um retângulo possui a medida de seu lado maior. Então, o lado maior, tá, é igual ao quádruplo do lado menor, tá bom? Então, esta altura aqui vai ser o lado menor. Então, o lado maior vai ser o quádruplo desse valor, ou seja, 4 vezes x. Tá? E outra coisa que nós sabemos é o valor da área. A área vale 256 metros quadrados. Tá? Sabemos também que para determinar a área do retângulo, basta multiplicar a largura ou a base vezes a altura. Tá? Então, como vai ficar? 4x, que é a base ou a largura, vezes x, que é a altura, multiplicando esses dois valores, vou achar o valor da área. Quanto vale a área? 256. Tá? 4 vezes x vezes x dá 4 vezes x ao quadrado, igual a 256. 4 vezes operação inversa, divisão. Assim, nós temos o quê? 256 dividido por 4. Vamos fazer a conta aqui ao lado? 256 dividido por 4. Aqui vai ser 6, né? Porque 6 vezes 4, 24. 25 menos 24, 1. Fica 16. 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Deu quanto? 64. Então, x ao quadrado igual a 64. Potenciação. Operação inversa, radiciação. Falando de outra forma, elevado ao quadrado, operação inversa, raiz quadrada. Então, nós temos o quê? Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, 8. Como que é raiz quadrada, né? Um vai ser positivo e o outro negativo. Então, o conjunto solução desta equação
É 8 negativo e 8 positivo. Agora nós vamos fazer o quê? A gente vai analisar essas duas raízes com o contexto desta situação, problema, tá? A primeira raiz é 8 negativo. Coloco no lugar do x. Tem sentido eu falar 8 negativo a altura do retângulo? Não, tá? Grandeza de comprimento, não tem sentido eu falar um valor negativo. Então, vai embora. Agora temos o 8. Então, x vai valer o que aqui? 8 metros. Se x vale 8, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, os lados do retângulo medem 8 metros e 32 metros. Determinem as medidas dos seus lados. Os lados do retângulo medem 8 metros e 32 metros. Assim, o que vimos? Lemos, interpretamos e resolvemos situações, problemas envolvendo o conceito de equação do segundo grau. Tchau, tchau e até mais. E os alunos que tiverem alguma dúvida referente a essa correção, é só postar lá nos comentários do Google Sala de Aula.